Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é a Deise Cardoso e no vídeo de hoje nós vamos fazer os detalhes que faltam da princesa Ana. Nós vamos fazer essa capa e vamos fazer também esse bordado no vestido, que ficou maravilhoso. Então, para você que ainda não sabe, já tem aqui no nosso canal a videoaula com o corpo padrão que eu estou usando para poder fazer todas as princesas. E já tem também a aula que eu ensino a fazer o vestido da boneca Ana e o cabelo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os links dessas aulas. E se você já gostou da nossa princesa Ana, eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilha também os vídeos que eu coloco aqui no canal, pois isso faz com que mais e mais pessoas tenham acesso às aulas que eu coloco aqui. Então é isso, vamos começar agora a nossa aula. Vamos começar fazendo a capa e nós vamos iniciar fazendo 26 correntinhas. Então faz a laçada inicial e faz 26 correntinhas. Depois de fazer as 26 correntinhas, vamos voltar fazendo ponto baixo sobre cada correntinha a partir da segunda correntinha. Então, tem a primeira, a partir da segunda, a gente vai colocar a agulha passando nas duas alças da correntinha, tá? E vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada correntinha, até chegar aqui no início das correntinhas, tá? Vai ficar um total de 25 pontos baixos. Nós vamos trabalhar em carreiras de ida e volta. Então, a primeira carreira foi das correntinhas, terminamos a segunda carreira com pontos baixos sobre cada correntinha, vira a peça. Agora, na carreira 3, nós já vamos começar com um aumento nesse primeiro ponto da base. Então, coloca 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. E agora, vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base. Vamos fazer um total de 6 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. No próximo ponto, faz um aumento. Segue agora fazendo ponto baixo para cada ponto da base. Vamos fazer um total de 9 pontos baixos. Fiz 3. Depois de fazer os 9 pontos baixos, vamos fazer um aumento. Vamos seguir agora fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base. Deixa eu pegar minha linha aqui que caiu. E nós vamos fazer um total de 6 pontos baixos. Fiz 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, e no último ponto da base a gente vai fazer um aumento. No final dessa carreira 3, ficou com 29 pontos. Vamos começar a carreira 4, então vira a peça. Nesse primeiro ponto da base, vamos fazer um aumento. O primeiro ponto da base, gente, é esse ponto que tem a laçada aqui, a última laçadinha que a gente fez, tá? É bem esse daqui, ó. Então, faz um aumento nesse primeiro ponto. Nós vamos seguir agora fazendo ponto baixo. Vamos fazer 7 pontos baixos. Depois de fazer os 7 pontos baixos, faz um aumento.
Agora vamos fazer um total de 11 pontos baixos. Depois dos 11 pontos baixos, no próximo a gente faz um aumento. Agora segue fazendo 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e no último a gente faz um aumento. No final dessa carreira, ficou com 33 pontos. Vamos começar a carreira 5, e nesse primeiro ponto da base tem um aumento. Agora faz um total de 8 pontos baixos. Fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e no próximo um aumento. Faz agora 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. No próximo, a gente faz um aumento. Faz mais 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. No próximo, um aumento. E para finalizar, a gente vai fazer mais 8 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e no próximo, que é o último ponto da base, a gente faz um aumento. No final dessa carreira, ficou com 38 pontos. Na carreira 6, nós vamos começar a fazer diminuição. Então, a gente vai pular esse primeiro ponto, tá? Porque a diminuição aqui é diferente. Vamos pular o primeiro ponto e no próximo a gente vai fazer um ponto baixo. Na verdade, vamos fazer um total de 10 pontos baixos, tá? Então, já fiz 2, 3, 4. Depois de fazer os 10 pontos baixos, vamos fazer no próximo um aumento. Agora, vamos fazer um total de 14 pontos baixos. Depois dos 14 pontos baixos, vamos fazer um aumento. Depois do aumento, vamos fazer um total de 9 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 pontos baixos. Então, aqui no final, a gente vai fazer uma diminuição, como foi feito aqui no início também. Porém, vai ser diferente, porque aqui nós vamos pular o penúltimo ponto. Então, a gente fez 9 pontos, pula o penúltimo ponto, e no último ponto, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, tá? Então, coloca a agulha e faz um ponto baixíssimo. Finalizado, então, a carreira 6, gente, na carreira 7, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na carreira 6. Nós vamos pular o primeiro ponto da base, vamos começar fazendo a partir do segundo ponto da base, vamos fazer um total de 10 pontos baixos, depois faz um aumento, depois 14 pontos baixos, depois outro aumento, 9 pontos baixos, e aí a gente vai chegar aqui no penúltimo ponto, no antepenúltimo, a gente vai pular o penúltimo e vai fazer no próximo um ponto baixíssimo, tá? Da mesma forma que a gente fez na carreira 6. E no final dessa carreira 7 vai ficar também com 38 pontos. Na carreira 8, a gente também vai pular o primeiro ponto da base. E nessa carreira nós vamos fazer os pontos usando somente a alça da frente do ponto da base. Então, nós temos aqui 2 alças no ponto da base, a gente vai colocar a agulha somente na alcinha da frente. Então, pula esse ponto e no próximo ponto, na alça da frente, a gente vai fazer um ponto baixo. Nós vamos seguir fazendo dessa forma, ponto baixo sobre cada ponto da base, colocando a agulha somente na alça da frente e vamos fazer um total de 35 pontos baixos. Fiz os 35 pontos baixos, vamos pular o penúltimo ponto e no último a gente coloca a agulha somente na alcinha da frente e faz um ponto baixíssimo. Finalizado então, gente, essa parte da capa, pode cortar o fio, deixa só um pedaço para você fazer o arremate. Faz uma correntinha e puxa para poder formar o nó. Nós vamos começar agora a parte maior. E nós vamos fazer nessas alcinhas que ficaram aqui, olha, por trás da peça, tá? Depois você arremata esses fios aqui, tá bom? Esse daqui do início, eu até esqueci de falar pra vocês. Mas não tem problema se vocês não tiverem deixado um pouco maior assim, depois é só colocar outro. Mas esse fio aqui do início da carreira, quando eu comecei as correntinhas, eu vou usar ele para poder amarrar, tá? Na parte da frente da boneca Ana. Mas se você não tiver deixado, é só colocar um fio, porque eu vou ter que colocar aqui do outro lado também, tá? De qualquer forma, a gente vai ter que colocar aqui do outro lado. Então, nós vamos começar agora a parte maior da capa. E você vai contar aqui do início 8 alcinhas. Tem as alcinhas que ficaram dessa última carreira que a gente fez. Então, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na nona, a gente vai começar a fazer as carreiras, tá? Na nona alcinha, eu vou colocar o marcador para saber onde que eu vou começar. Marcador não, um alfinete. E nós vamos trabalhar em pontos altos essa peça. Vamos começar fazendo o nó inicial. E nessa alcinha que eu marquei, eu vou passar a agulha e nós vamos subir da mesma forma que a gente estava subindo nas outras peças para poder começar a fazer o ponto alto. Vamos fazer um ponto baixo e uma correntinha, que já vale como um ponto alto da carreira. Nós vamos seguir fazendo ponto alto sobre cada alcinha que tem aqui nessa parte. Nós vamos fazer um total de 20 pontos altos. Finalizados os 20 pontos altos, vira a peça. Na carreira 2, nós vamos fazer somente ponto alto sobre cada ponto da base. Para iniciar, a gente vai fazer o de costume. Um ponto baixo e uma correntinha que já vale como um ponto alto. Vamos seguir então, gente, fazendo um ponto alto para cada ponto da base. E no final dessa carreira 2, vai ficar também com 20 pontos. Vamos começar a carreira 3
E nessa carreira 3, nós já vamos fazer um aumento nesse primeiro ponto da base. Então, já subi aqui o ponto baixo e a correntinha. Nesse mesmo ponto, a gente vai fazer outro ponto alto. Nós vamos seguir agora fazendo ponto alto sobre cada ponto da base. Vamos fazer um total de 18 pontos altos. Depois de fazer os 18 pontos altos, no próximo a gente vai fazer um aumento. E no final dessa carreira 3, ficou com 22 pontos. Na carreira 4, a gente vai fazer somente ponto alto sobre cada ponto da base. E no final dessa carreira vai ficar também com 22 pontos. Na carreira 5, nós vamos fazer um aumento aqui no início da carreira. Então, coloca 2 pontos altos no mesmo ponto da base e vamos seguir agora fazendo ponto alto sobre cada ponto da base. Vamos fazer um total de 20 pontos altos. Feitos os 20 pontos altos, no último ponto da carreira a gente vai fazer um aumento. E no final dessa carreira ficou com 24 pontos. Agora, gente, nós vamos fazer somente carreiras de ponto alto sobre cada ponto da base, para poder crescer essa capa. Nós vamos fazer dessa forma, da carreira 6 até a carreira 10. Então, gente, vou fazer todas essas carreiras, tá? Vou arrematar esses fios aqui também, porque eu já tô agoniada com esses fios aqui pendurados, tá? Você faça as suas carreiras e aí eu retorno pra gente poder fazer o acabamento dessa peça. Finalizei todas as carreiras de ponto alto, já cortei o fio, vou fazer uma correntinha e puxar para poder formar o nó. Nós vamos agora, gente, fazer o acabamento dessa peça. Então, olha aqui, essa parte aqui ela vai ficar assim por cima, essa parte que a gente fez primeiro, essa peça, e a capa ela vai ficar aqui por baixo. Nós vamos fazer o acabamento agora de ponto baixo sobre cada ponto que nós temos aqui, até chegar aqui do outro lado, tá? Pra ficar com um acabamento mais bonito. E aí é bem simples de fazer, não tem segredo. A gente faz o nó inicial, coloca a agulha bem aqui no cantinho e já faz o primeiro ponto baixo. Já pode ir escondendo esse fio. Depois você também, quando estiver fazendo aqui, você já pode esconder nesse outro aqui. E aí aqui nós vamos distribuindo ponto baixo sobre cada ponto da base. Na verdade aqui não tem ponto, né? Você vai ter que distribuir, vai colocando um próximo do outro. Só não coloca muito perto, porque senão vai ficar demais. E nem muito longe, porque senão a peça vai começar a encolher assim. Mas a gente vai distribuindo aqui, ponto baixo por toda a volta, tá? Vai fazendo aqui, aqui, até chegar aqui do outro lado. Quando chegar aqui do outro lado, pode cortar o fio e arrematar. Terminei todo o arremate da capa. Deixei esse fio aqui, gente, porque ele é o do início da carreira. Eu esqueci de avisar pra vocês pra deixar ele grande, mas de qualquer forma a gente vai ter que colocar aqui do outro lado, tá? Pra poder fazer a amarração. E aí é só você colocar aqui no cantinho. Cortei esse pedaço de fio. Amarra. E aí você esconde esse outro pedaço aqui dentro e vai ficar esses 2 fios aqui. Não precisa nem desse tamanho todo não, pode cortar um pouquinho, porque é só pra fazer a amarração na frente. Então, assim, nós finalizamos a capa, tá? Vamos fazer agora, gente, o bordado aqui na saia da Ana. Na saia não, né? Na parte de baixo do vestido. E para poder fazer esse bordado, eu vou usar
um fio verde para bordado. Eu não vou saber a numeração desse fio, a cor dele. Me desculpa, mas é porque eu não achei a embalagem. Mas é um verde fechado, não é um verde muito aberto, não. Não é aquele verde limão, é um verde mais fechado, tá? E aí, para poder fazer esse bordado, eu tirei, ele vem com 6 fios, eu tirei 2 e eu vou bordar apenas com 4, para ficar um bordado mais delicado. Cortei um pedaço grande, porque eu vou passar de um bordado para o outro. Aqui eu fiz apenas esse como amostra. E eu dei alguns nós, dei 2 nós aqui no início do fio. Então, com a agulha de tapeçaria, nós vamos começar esse bordado. E aí, aqui eu pensei da seguinte forma, de fazer da seguinte forma. Eu coloquei a saia, essa parte aqui de baixo, dobradinha assim, pode ver que ela faz essas ondinhas, tá vendo? E aí, eu pretendo fazer um bordado em cada ondinha dessa. Até aqui na parte de trás, aqui atrás eu ainda preciso arrumar, tá? Mas você vê aí a quantidade que você vai fazer. Eu vou saltar esse espaço aqui e vou fazer aqui, ó, tá? Então, para poder iniciar, eu vou começar aqui, olha, tem essa última carreira. Eu vou começar em cima dessa última carreira, bem aqui no meio. Vou passar o fio pro lado, desse jeito aqui, olha. Não vou passar ele reto, não, vou passar ele assim, ó. E aqui, nós temos um ponto alto, tá? A gente vai seguir esse ponto alto aqui para poder fazer esse bordado. Gente, o bordado é prática, tá? Se der errado, tem que desmanchar, não tem jeito. Então, a gente vai fazendo aqui com calma, tá? Se der errado, nós vamos desmanchar. Tenta acertar o fio, para ele não ficar dobrado. Aí, aqui, eu vou voltar por baixo, no mesmo lugar que eu passei. Puxar aqui um pouco, porque o nó tá saindo aqui. É sempre bom você olhar aqui por trás, se o fio não tá ficando embolado. Agora aqui, eu vou passar aqui do outro lado, olha. Vamos formar um V. Agora, eu vou subir no meio aqui novamente, tá? E vou fazer esse tracinho aqui. Aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui por cima desse ponto alto, e aí nós temos outro ponto alto aqui, olha. Eu vou colocar mais ou menos aqui no meio do ponto alto. Vou levar o fio para baixo. Vai ficar assim, nessa altura. Agora aqui, gente, eu vou precisar fazer o bordado com outro fio para poder fazer essa florzinha. Eu tentei fazer de uma forma, fazendo toda a parte com o fio verde, mas não teve jeito, tá? Então, eu vou deixar esse fio verde aqui separado. Vou pegar o mesmo fio que eu usei para poder fazer a capa, que é o fio vinho. Vou dar 2 nós aqui na ponta. Então, vamos iniciar a florzinha. Eu vou segurar esse fio verde aqui do lado para ele não me atrapalhar. Vou passar no meio
aqui onde eu passei o fio verde. Vou passar o fio aqui para o lado, olha. A gente vai formar um V também, mas é menor. Vou passar no meio novamente, para poder passar para o outro lado. Olha, vai ficar um V mais menor. E aí, para ficar mais cheia a florzinha, eu vou passar aqui por cima desse fio que eu já passei, pra gente poder preencher um pouco mais aqui no meio. Olha, vamos passar aqui no meio novamente. Opa! E vamos passar agora do outro lado. Por cima aqui, ó. Acima desse fio que a gente passou, por cima não, acima. E vamos trazer aqui para o meio. Então, vai ficar tipo um mini coraçãozinho. Se você quiser fazer com que ele fique menor, pode perceber que esse daqui ficou menor. É só você puxar mais um pouco o fio, tá? Aqui no meu caso, como eu já passei, eu vou só regular aqui, olha. Agora, gente, nós vamos deixar esse fio aqui pro lado e vamos usar o verde para poder fazer só essa lateral aqui da flor. Então, gente, com o fio verde, nós vamos passar aqui, olha, onde a gente passou o fio vinho, bem aqui em cima. Vamos trazer aqui para baixo, bem aqui no meio. Cuidado para ele não cobrir todo o fio vinho. E vamos passar também do outro lado. E trazer aqui para baixo. Então, gente, nós vamos fazer, tá? Essas florzinhas como detalhe do vestido. Se você tiver dificuldade, volta o vídeo aí, tá? Pra você poder ver, porque eu vou repetir o mesmo processo. Como eu falei pra vocês, colocando nessa ondinha que tem no vestido, tá vendo? Vou fazendo uma em cada ondinha, por toda a volta do vestido. Então, eu vou fazer aqui, e quando eu terminar, eu retorno com você. Terminei, gente, de bordar todas as flores aqui do vestido da Ana. Olha como que ficou maravilhoso. Eu bordei até aqui atrás também, como vocês podem ver. Do mesmo jeitinho, tá? Que eu ensinei pra vocês. Já coloquei a capa dela aqui. E como eu falei pra vocês, eu ia amarrar aqueles 2 fios bem aqui na parte da frente. E aí, fiz esse lacinho, tá? Então, ficou assim a nossa boneca Ana. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Se você ainda não deixou o like, deixa o like aqui nesse vídeo. Compartilha também, pois isso me ajuda muito. Então, é isso. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.